Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Esporte TV, falando tudo sobre a vitória do Verdão no Campeonato Brasileiro, galera. Palmeiras 3, Sport 0. Verdão conquista mais 3 pontos e chega a 42 pontos no campeonato. Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Conte agora da sua empolgação para Palmeiras 3 e Sport 0. O nível de comprometimento é o mesmo, né? O Palmeiras não entrega, não deixa de jogar. Não é o Palmeiras? É o Palmeiras, né? Seleção. Uniforme novo lançado. Novo, lindo uniforme, para falar nisso, é camisa maravilhosa. E também contra um time sem força, né? A gente tem que também fazer essa colocação. O Sport deu muito espaço, mas o Palmeiras criou muito jogada de velocidade. Esses dois estão se buscando. Olha o passe que o Vitor Roque dá pro Flaco. Olha o espaço pequeno, Ricardinho, que ele dá um toquinho, tirando. Tá muito bem, o Vitor Roque tá muito bem. Muito bem, ele tá com força, tá Muito com bem. energia, tá com explosão, tá confiante, né? Não fez gol, mas jogou muito. Eu gostei muito do Palmeiras na relação de movimentação do meio campo para frente. O setor defensivo quase não foi utilizado, né? O Sport atacou muito pouco. Mas o lado ofensivo, o Maurício jogou bem, Felipe Anderson voltou a jogar bem, a atuar bem, os dois meias. Então, assim, André, o Palmeiras me mostrou aquilo que me mostra sempre, né? A força do time, o comprometimento, o volume de jogo. Só que teve jogo bonito, teve jogo por dentro aí, ó, tabela por dentro, jogo por fora. Fez um Palmeiras que eu não tinha visto no campeonato ainda uma partida, uma atuação como foi essa desse jogo contra o Sport. Também nunca tinha visto um argentino vestir a camisa da seleção brasileira e aconteceu ontem. Por que essa camisa? O Palmeiras é o único time na história do futebol brasileiro a já ter representado a seleção. Foi em 65. Então esse uniforme é uma homenagem ao jogo de 65 contra o Uruguai, quando o Palmeiras representou a seleção brasileira. E aí, falemos mais do jogo de ontem. O time do Palmeiras mudou o jeito de jogar, isso é mérito do treinador, mas também é mérito... Olha essa jogada, Lina. Desculpa. Não, essa ensaiadinha de essa é escanteio absurda, é essa foi sensacional essa jogada. Belo gol. Sensacional. Não, Belo gol. Sensacional. Mas o treinador, quando vê o jogador pedindo passagem, e o Flaco Lopes estava pedindo passagem, o Vitor Roque não estava mal, os dois estavam começando a se entender, dá sequência. Isso provoca uma mudança em cascata no time do Palmeiras, né? Os laterais estão queimando mais as linhas. Ou O seja, Kelvin fez uma partida absurda também. no corredor o tempo inteiro, inteiro. o Piquerez também queimando a linha do outro lado, aquela saída de 3 já não é com os laterais, ela já não existe mais, o Palmeiras já trabalha com esses dois laterais em paralelo no campo do adversário, tem os dois meias ali, o M. Martínez bem, o Evangelista também muito bem, dando balanço no centro do campo, protegendo essas saídas dos caras dos lados, mas com equilíbrio, com posse de bola, jogo por dentro muito eficiente. O Palmeiras não fazia isso, jogo por dentro. Nesse jogo ele fez mais jogo por dentro do que por fora. O Palmeiras está mudando a casca, e se tiver um cara como o Andrés Pereira a confirmar agora nesse time para dar balanço no centro do campo, com essas novas ideias e se adaptando bem com essa dupla de ataque, o time do Palmeiras vai crescer ainda mais. Esse é o grande mérito do Abel sempre. Ele sempre consegue reinventar o time, mesmo mudando as peças. Às vezes demora, às vezes tem aquele atozinho do time não estar bem, até ele encontrar de novo. Né, Ricardo? Você vê que nesses anos todos que o Abel tem como treinador, o Palmeiras sempre teve uma característica de jogo, em determinado momento, em determinada etapa, performou e depois teve que mudar. Às vezes muda o jogador, às vezes muda a característica do time. Ele nunca, pelo menos eu nunca vi ele dar uma declaração dizendo que fulano não pode jogar com ciclano. Né? Ele nunca disse isso. E você vê que atualmente ele está jogando com os dois atacantes. Porque em algum momento ele treinou ou precisou utilizar dentro de um jogo, deu certo, ou seja, encaixou, e ele aí construiu o meio-campo para ter esse equilíbrio, para você poder ter o Flaco e o Vitor Roque. Talvez ele não jogue todas as partidas assim, talvez com a chegada do Andrés ele até tire um deles, não sei, ou talvez jogue com os dois e com o Andrés mais atrás, mas eu digo, ele cria alternativas e ele cria situações para o time do Palmeiras para performar. Ontem foram 2 gols do Flaco com 2 assistências do Vitor. E tem sido assim, Rizek. O Palmeiras, o Abel, ele consegue, dentro do elenco e pela
assim, pelo conhecimento que ele tem, de montar o time. Você vê que o Rafael Veiga, há algum tempo, não consegue mais ter a continuidade que ele já teve em algum momento da carreira dele no Palmeiras. Ele coloca outro jogador, né? Ele muda o esquema, ele muda a atitude do time. Às vezes ele prende um lateral, como em vários momentos a gente viu isso. Bota o Giai, né? Bota o Giai. Aí não, ontem ele botou o Kelvin, que já é um lateral mais ofensivo, agressivo, e foi bem também. Né? Então, assim, esse é o mérito do Abel. E o Palmeiras continua brigando, continua pelas conquistas. Ah, mas às vezes não joga bem, mas vence. Estava perdendo de 2-0 desse Vitória há umas rodadas atrás, né? Tava perdendo, foi buscar o empate no finalzinho, conseguiu um ponto que hoje está com uma rodada a menos, mas hoje é um ponto importante, porque se o Palmeiras nessa rodada que tem a menos do Flamengo, ele vai ficar um ponto só. Normalmente ele vai ficar um ponto do Palmeiras. Então, assim, é um trabalho bem feito de anos e os jogadores também compram, né? Os jogadores que chegam, se adaptam, isso é muito importante. Acredita no trabalho. Exatamente, para o sucesso do time. E eu tenho uma coisa, André, só rapidinho, o Palmeiras fez o que muito tempo ele não fazia dentro do campo, dentro do seu campo. Pô, que golaço. Ele tá, ó, você vê, a jogada é absurda. Golaço. E com uma dificuldade imensa. Onde eles têm que acertar o passe, ó, espaço curto. É o Maurício, né? Exatamente. André, o que me chama a atenção é isso. O Palmeiras fez uma coisa que ele não fazia há muito tempo. O Sport jogou com as linhas baixas, tudo lá atrás, e o Palmeiras sempre teve dificuldade de quebrar essas linhas. Nesse jogo, não. Nesse jogo, ele teve, além dos 3 gols, várias oportunidades. Repetindo, com a movimentação do Flaco, com a saída do Vitor Roque, com a passagem do Evangelista, que cai muito bem ali. Então, assim, o Palmeiras mostrou uma coisa que eu ainda não tinha visto no Campeonato Brasileiro. Não tinha visto. O Maurício e o Felipe Anderson bem também. Jogar bonito. O bem que você está falando aí. Jogar não bonito. foi aquele jogo maravilhoso. Entretenimento, encantar, mas agradável. o torcedor do Palmeiras, se não tivesse esse jogo do Flamengo, o torcedor do Palmeiras hoje ia estar brincando que estava na caça do Flamengo. O Maurício por dentro, o Felipe Anderson, eles trabalhando, esse quarteto de meio-campistas aproximado. Por isso que ele jogou por dentro. Porque eles na caça, o Palmeiras está, aliás, desde o começo do campeonato. E vai estar até o final. Mesmo jogando um futebol que muita gente classifica como feio, insosso até o momento, na caça, o Palmeiras sempre esteve. Inclusive, insisto nessa informação. O Palmeiras hoje tem 2 times que só dependem dele para ser campeões. Flamengo e Palmeiras. Se eles vencerem todos os jogos até o fim, serão campeões. O Palmeiras só depende dele. Jogando futebol abaixo do que a gente sabe que pode jogar. E que ontem mostrou isso, né? Os centroavantes, ainda no gramado, conversando com o Felipe Cury, o Flaco e o Roque falaram do entrosamento da dupla. Dá uma olhada. Qual que é o nome da dupla que o pessoal está querendo saber? Se é Flaco Roque ou Vitor Lopes? Eu vi aí que é Flaco Roque. Eu acho que encaixou melhor, Flaco Roque. A gente viu vocês dois agora conversando, se abraçando, dando risada. Qual que era o tom dessa resenha agora, Flaco? Coisa nossa aí, pessoal. Não pode contar. Vitor, você sempre foi o cara do gol, né, cara? Agora, ultimamente, você tem dado muitas assistências, principalmente nessa parceria com o Flaco, assim. De que maneira você está se reinventando também? Claro, continua sendo o cara do gol, mas agora também das assistências. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade. Feliz pela vitória, pelas assistências. E estou muito feliz de estar contribuindo, jogando ao lado do Flaco. E é muito importante, né? O mais importante é ajudar o Palmeiras e essa dupla aí, se Deus quiser, vai dar mais alegria. Ficou bem de amarelinho, Flaco? Ficou. Tava falando com ele aí, tinha que ser convocado para a seleção. A convocação da seleção argentina sai na quinta-feira, merece? Merece muito. Mas eu tava até brincando ali, tinha que ser para brasileira, né? Agora, Flaco, como é que você tá vivendo essa expectativa de repente ser convocado para a seleção da Argentina? Bem. Uma semana muito movimentada para mim, mas esperando, se Deus quiser. Se não for agora, vai ser em algum momento. É só trabalhar e dar o melhor nosso sempre dentro do campo. Já agradeceu os 2 gols de hoje? Já falei aí pros caras, agora para ele. Tô devendo 2. Dura a vida do Flaco, porque é só Lautaro e Julián Álvares, que a Argentina tem, os 2 centroavantes campeões do mundo. Ô Paulo, você fez grandes duplas, né? Principalmente com o Jardel e com o Oséias, né? Jardel no Grêmio e Oséias no Palmeiras. Qual o segredo para uma dupla de ataque funcionar, além de ter bom jogador, claro? Não me diz isso que isso eu já sei. Mas qual o segredo para uma dupla funcionar? O Ricardinho falou isso aqui antes um pouquinho, do conhecimento e do entendimento que você tem na posição. As características mostram muito, né, o que os 2 podem entregar. Eu até acho que o Flaco está saindo até mais
do que o Vitor Roque. Ele tá jogando como um meia, um camisa 10. O mapa de movimentação dele mostra. Isso. Hoje eu estava olhando isso de manhã. Quem é que está saindo mais? Então, Você tem razão. então assim, comigo seria o contrário, né? O Osés ficaria mais, eu que sairia, ou com o Jardel também. Mas ele está demonstrando que ele tem essa capacidade. Então, quando você tem um entendimento, André, quando ele sai, o Vitor Roque já está dentro da área. Então, é esse conhecimento, essa busca de se aproximar. Você vê que os 2 gols do Flaco, os 2 estão muito próximos um do outro. E isso facilita, porque o passe não é mais longo, o passe não é mais difícil. Então, aí a sequência vai mostrando se esse encaixe é de agora ou pode ser para o futuro. Mas eu acredito, pelas características, com a chegada do Andréas eu já não sei tanto, porque o Andréas pode fazer essa movimentação que o Flaco está fazendo, mas eu acho que se ela tiver uma sequência e a confiança continuar, os 2 têm essa condição. Em 96, você foi o cara do ataque do Grêmio e o Sérgio Xavier Filho te surrupiou uma bola de ouro de melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Você é o único que não deixa esquecer isso. Não deixa esquecer. E eu cobro disso até hoje. Mais um ano antes, no Grêmio, você fazia dupla com o Jardel. Você considera que você foi um atacante generoso na dupla com o Jardel? Muito. Com o Osés, foi? Muito. Você abriu seu coração na dupla? Se eles têm dinheiro hoje, eu dei 70% do que eles têm hoje. Tá bom. Ó, eu adoro isso. Eles têm que me agradecer sempre. Tá bom. Hoje é um dia de enquete aqui no programa e quero convidar vocês, daqui a pouquinho, a gente terá a árdua missão de escolher só 11, numa rodada em que muita gente se destacou para montar a seleção e escolher só um para craque e só um para gol. Então a nossa enquete, o nosso megafone de hoje, convida você a votar conosco no craque e no gol da rodada. Então você aponta seu smartphone. E quem foi o gol da 21ª rodada? Foi o Matheus Pereira, golaço. Foi o Pedro, primeiro gol do Flamengo. Foi o Luciano Juba, do Bahia. Foi o Arrascaeta. Foi o Cris Ramos, né, marcou 2 gols. Um deles vai concorrer com a camisa do Botafogo. O Pedro, o Flaco Lopes. E também quem foi o craque da rodada. Para craque, a gente pegou 3 jogadores do Flamengo. Né? A mesa pode votar em quem quiser, mas a gente não viu opção palpável para uma enquete fora do jogo de ontem do Flamengo. Então, para craque, Pedro, Samuel Lino ou Arrascaeta. E para refrescar a sua memória, vou mostrar os gols que são candidatos para você votar com propriedade. Né? A seleção já vai fazer no próximo bloco, mas você vai ter um tempinho para ir votando e computar o seu voto aqui. Vamos lembrar os candidatos a gol da rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos seguir falando do Palmeiras, as enquetes vão ser no próximo bloco do programa. O Palmeiras está para anunciar o Andreas Pereira. Nos Estados Unidos, eu vi alguns torcedores lá durante a Copa do Mundo com essa camisa aqui, ó, que é uma referência ao título conquistado em Montevidéu, quando o Andreas dá aquela escorregada clássica. Então, a zoeira está virando realidade. Quando os torcedores do Palmeiras começaram a andar com camisas como essa, acho que eles não imaginavam que um dia essa zoeira ia virar realidade. O jogador que escorregou na frente do Daverson e proporcionou o título da Libertadores em cima do Flamengo está chegando para o Palmeiras. O clube ainda não anunciou, mas está muito próximo de. E ontem o Abel Ferreira falou sobre reforços. Dá uma olhada. Se vocês se lembram, há 2 anos atrás ou 3, eu falei aqui que o clube tinha crocodilos no bolso. Lembram-se disso? Não estou a mentir, pois não? Depois, no ano seguinte, a nossa Presidente e o Barros disseram que iam ter uma gestão responsável. E fomos muito criticados por isso. Hoje é o dia que nós podemos, de forma séria, honesta, profissional, com credibilidade e com uma gestão financeira de direções anteriores, com esta direção também irresponsável, por forma a poder chegar a uma altura destas e aproveitar oportunidades de mercado que o clube entenda que são boas. Portanto, não tenho confirmação de nada, como te disse, vamos continuar a fazer o que sempre fizemos, olhar para dentro, ajudar estes jogadores a crescer não só naquilo que é a cultura e a responsabilidade de representar um clube como o Palmeiras. Vamos continuar a fazer o nosso caminho, queremos todos os resultados, queremos ganhar sempre, mas o que sustenta o resultado é o processo e ele está a ser muito bem feito ao longo destes anos e vai continuar a ser. É a temporada em que o Palmeiras do Abel mais foi ao mercado. E eu não tenho dúvida de que fez isso para combater aquilo que vinha assistindo no Flamengo e no Botafogo do ano passado.
Então, o Palmeiras trouxe para essa temporada o Facundo Torres, do Orlando City, pagou quase 73 milhões de reais. O Paulinho, do Galo, pagou 116 milhões de reais. O Emiliano Martinez, o Bruno Fux, o Mikael, o Vitor Roque, a maior contratação da história do clube, 156 milhões de reais. O Lucas Evangelista, do Bragantino. O Ramon Sousa, o Kelvin, o Carlos Miguel, o Jefé, o Andreas Pereira, que ainda não foi anunciado. Ainda não foi anunciado por isso. Ele está ali em asterisco no valor, porque não é oficial, a gente apenas informa que está por detalhes para ser anunciado. Essa janela é uma janela muito impressionante. A questão é que você tem um termo de comparação muito alto, que é o Flamengo. E é isso que eu quero chegar com vocês. Mostrar os dois elencos, as opções que eles têm, e perguntar quem tem mais garrafa vazia para vender, dos dois elencos. O do Palmeiras, que tem o Carlos Miguel de opção ao Everton, o Kelvin de opção ao Giai, o Mikael de opção ao Gustavo Gomes, o Bruno Fux de opção ao Murilo, o Jefté de opção ao Piquerez, o Emiliano Martinez de opção ao Aníbal Moreno, o Rafael Veiga de opção ao Evangelista ou de opção a várias outras posições, o Maurício e o Alan, o Felipe Anderson, o Facundo Torres, o Sousa, o Flaco, o Garoto Luigi, o Vitor Roque. A gente mostrou as principais. Eu acho que é um baita elenco. Só que a comparação com o Flamengo faz a gente olhar e falar, caramba, Palmeiras parece ótimo, né? Aí você põe o Flamengo, não sei o que vocês pensam, eu acho que o Flamengo subiu o sarrafo dessa brincadeira aí, cara. E o Palmeiras ainda tinha o Paulinho ainda há pouco, né? Sim. Não tá ali porque tá machucado. Eu acho que com isso daí ninguém compete, cara, no Brasil ainda. Ainda não. Eu vou entrar na questão, não sei se o Ricardo e o Lino concordam comigo também, né? Eu vou entrar naquela questão que eu falei antes. Eu olhei pro time do Palmeiras ali, ele é muito bom. Os jogadores são bons, são jogadores que você pode, que vai te entregar. Mas não são jogadores que vão decidir. Esses caras aí do meio para frente aí, ó. Eles podem até ganhar o Campeonato Brasileiro, exato, perfeitamente. Pode mesmo. Mas individualmente eles não têm o poder de decisão. Para mim não tem o talento que tem esses jogadores do Flamengo. É isso aí. O Flamengo tem um elenco com mais opções do que o Palmeiras. O Palmeiras tem opções. O Flamengo tem mais opções do que o Palmeiras. E acho que mais opções de qualidade. Palmeiras, se você comparar o Palmeiras com qualquer outro time do Campeonato Brasileiro, exatamente. Eu acho que o Palmeiras tem um ótimo elenco. Agora, se você comparar o elenco do Palmeiras com o do Flamengo, aí realmente o do Flamengo é melhor, e é melhor do que o do Palmeiras, e é melhor do que as alternativas, as opções são melhores do que qualquer outro time no Campeonato Brasileiro. O investimento foi alto e preciso, né? Em qualidade mesmo. Exatamente. O Palmeiras investiu também, o Isaac, muito nas contratações, nessa equação financeira que o Abel comentou aí, também porque ele perdeu alguns jogadores importantes. Ele vendeu alguns jogadores jovens importantes que saíram, né? Ele vendeu jogadores jovens, vendeu jogadores importantes, então também ele tinha que se reforçar. Ele também conseguiu um retorno financeiro importante também com algumas vendas, e aí reinvestiu, né? Na contratação desse número de jogadores. E é um dinheirão também, cara. Você vai vendo os valores ali, Sim. O Palmeiras abriu o cofre nessa temporada. E que bom que clubes como Flamengo e Palmeiras chegaram a esse patamar financeiro no qual eles podem gastar isso arrecadando um dinheiro que não é estranho ao futebol. Eles estão gastando aquilo que eles arrecadam, Sim. Eles não estão devendo para ninguém, eles não dão calote em ninguém. Então, repito o que eu disse na semana passada, estes são exemplos a serem seguidos e não combatidos. Ah, mas como é que eu vou competir com isso? Gestão, tenta chegar na arrecadação que tem o Palmeiras hoje. Tem times de torcida maior que a do Palmeiras e não consegue ter o grau de investimento e a saúde financeira que hoje tem o Palmeiras, por exemplo. Só que a maior sequência invicta do campeonato não é nem do Flamengo e nem do Palmeiras, ela é do Bahia. O Bahia tem 9 jogos sem perder na competição. O Palmeiras chegou ontem a 8 jogos e o Flamengo chegou a 7. Então, assim, há de se destacar, são times do G4, o que o Bahia está fazendo. Não perde a 9 jogos. A última derrota do Bahia foi para o Grêmio, na 10ª rodada, dia 25 de maio. De lá para cá, derrotou São Paulo, derrotou o Bragantino, derrotou Galo, empatou com Fortaleza, derrotou Juventude, empatou com o Sport, empatou com o Fluminense, derrotou Corinthians, derrotou Santos. São 9 jogos, né? A última derrota do Palmeiras foi contra o Cruzeiro.
E a última derrota do Flamengo foi para o Santos, na Vila Belmiro. São as grandes sequências invictas da competição. A sequência do Bahia não tem Palmeiras, não tem Flamengo exatamente. e não tem Cruzeiro. Eu tô olhando isso. Isso. Vou trazer atualizações criminais que envolvem o nome do Palmeiras, né, ou torcedores do Palmeiras, melhor dizendo. Vocês lembram que eu informei que na semana passada o motorista que levou aqueles criminosos para fazer o atentado na sede, ou melhor, no CT, na academia de futebol, o motorista que levou os criminosos, no celular apreendido dele, coincidência, ele tinha o ano de fundação da maior organizada do clube. Ele disse que era só uma coincidência. Não é o ano de fundação do Palmeiras, era o ano de fundação da organizada. 11 de janeiro de 83. Ele falou que é só uma coincidência, que não tem mais nenhuma ligação com a organizada, que a organizada não tinha nada a ver com o atentado. Pois bem, o GE hoje informa que este mesmo cidadão foi preso, mas por causa de outro crime, aquela emboscada com vítimas fatais que a torcida do Palmeiras aplicou na torcida do Cruzeiro ano passado, né? Aliás, foi uma vítima fatal, na rodovia Fernão Dias. É o mesmo personagem, tá? O motorista que levou os criminosos hoje foi preso, acusado, ele vai se defender, evidentemente, de participar do ataque à academia de futebol. O GE e todo o noticiário aqui da casa acompanha com atenção esses acontecimentos. Nós vamos para intervalo e no próximo bloco as enquetes de craque, de gol da rodada e o Vojvoda chegando com a árdua missão de levantar o Santos no Campeonato Brasileiro. Seleção volta já. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!